dia a todos. Tomando aqui o nosso terceiro painel de uma conferência. Muita satisfação compartilhar mesmo com o querido amigo, discípulo como eu, Marcos Jana Bela Souto, Diogo Figueiredo Neto, professor Sérgio Guerra, atualmente diretor da Fundação de Marcos, da FGV, professor renomado, várias obras na área especificamente de regulação, mas que, bebendo daquela fonte, e mais do que isso, Sérgio também partilhava da amizade do Diogo, da Cleia, tínhamos um grupo que ultrapassava os limites acadêmicos, de modo que para mim é uma satisfação que eu estar presidindo o painel, uma conferência do Sérgio, que vai certamente abrilhantar nosso evento. Em razão do tempo, sem mais delongas, eu passo diretamente a palavra. Bom, obrigado. Flávio, uma alegria, uma emoção estar participando de mais um congresso do IDAERJ, tive a oportunidade de participar desde o início, com o professor Marcos Jana Souto, professor Diogo Figueiredo, e eu diria, cumprimento todos na pessoa da Cleia, a esposa do professor Diogo, e eu diria que se hoje eu estou aqui, eu devo muito a essas duas pessoas, Marcos Jana Souto, Diogo Figueiredo Moreira Neto. E fico emocionado quando lembro de todos os momentos que nós podemos vivenciar com eles, discutindo tudo isso que está sendo apresentado e vem sendo apresentado ao longo dos últimos anos no Congresso de Direito Administrativo aqui do IDAERJ. Já falei isso em algumas apresentações, mas nós tínhamos um encontro às segundas-feiras, que nós chamávamos carinhosamente de pizza acadêmica, e todas as segundas-feiras à noite nós nos reuníamos para discutir esses temas. Então eram temas novos do direito administrativo. Estava começando, como o professor Gustavo Venhagói falou, isso tem 15, 16, 17 anos atrás, as coisas estavam começando ainda a ser discutidas no âmbito desse direito administrativo pós-moderno, como o professor Diogo gostava de falar. E tudo isso, toda essa massa de obras e artigos e livros que surgiram, vem muito dentro dessa liderança do professor Diogo e também do professor Marcos Jana Bela Souto. Então, eu me sinto um privilegiado de ter podido acompanhar, participar, estar próximo nos últimos dias do professor Diogo, estivemos juntos e, como o professor Gustavo disse, ele era um homem do futuro, ele não olhava para o passado. Nos últimos dias dele, eu me recordo, eu estava junto, ele apertou a minha mão e disse: nós temos muita coisa para fazer juntos. E eu resumiria sempre, já falei isso várias vezes também, em uma palavra, tanto do professor Marcos quanto do professor Diogo, a generosidade. Duas pessoas muito generosas. Dois sábios, mas de uma generosidade enorme. E eu sempre digo para os jovens, quando me perguntam como se tornar um líder, e eu respondo: sejam generosos. A generosidade é o caminho mais importante e mais verdadeiro para se tornar um grande líder. E eles dois realmente desenvolveram nessa época. Bom, agora vamos falar aqui do tema que me coube: influência do sistema norte-americano das public utilities na evolução dos serviços públicos no Brasil. Esse tema, o professor Diogo examinou isso inúmeras vezes. É interessante porque quase sempre nós dizemos lá, o direito administrativo teve a forte influência francesa. Isso, todas as obras de direito administrativo começam por aí, e é verdade. Aí é verdade. O direito administrativo na França surgiu em 1800, período napoleônico. Napoleão desenvolveu um sistema de fortalecimento do poder executivo, aquele modelo que nós chamamos de modelo piramidal, ou modelo napoleônico mesmo, em que as decisões deveriam ser tomadas de cima para baixo, um modelo hierarquizado. Esse foi o modelo adotado também no Brasil para o direito administrativo. Tanto é que os cursos de direito administrativo, o curso de direito surgiu em 1827, mas a cadeira de direito administrativo só surgiu em 1856. E era
toda a doutrina que foi utilizada para a construção da disciplina de direito administrativo no Brasil foi a francesa. Tá? Então, é verdade que o sistema de estudos e desenvolvimento do direito administrativo brasileiro se liga intrinsecamente ao direito francês. Porém, no desenvolvimento, ao longo dos tempos, no Brasil, iniciou-se, as concessões no Brasil seguiram o modelo francês. A primeira concessão foi o sistema ferroviário, depois o sistema de aproveitamento do uso de águas, se desenvolveu ao longo do século XX, e no início do século XX, a estrutura do direito público brasileiro sofreu uma forte influência norte-americana. E quando é que foi isso? A partir da década de 30. A década de 30 foi o período em que o Brasil sofreu uma forte influência do sistema americano. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque, na época, a estrutura administrativa no governo federal era comandada por um homem chamado Luiz Simões Lopes, que veio a ser o presidente da Fundação de Getúlio Vargas. Luiz Simões Lopes e o grupo que organizava a administração do DASP, do Departamento do Serviço Público, tinha uma forte influência e preparação nos Estados Unidos da América. Então, esse grupo ajudou a estruturar não só a organização dos serviços públicos no Brasil, mas também a parte de cargos no serviço público, orçamento público, ou seja, carreiras públicas, orçamento público e também serviços públicos, olhando para os Estados Unidos da América. Então, repito, a estruturação inicial do direito administrativo vem efetivamente do direito francês, mas na década de 30 nós sofremos uma forte influência norte-americana com o grupo do DASP, Departamento do Serviço Público. Muito bem. O que aconteceu a partir desse período no Brasil merece destaque o Código de Águas. O Código de Águas, ele traz, aqui a data, o Código de Águas, ele traz a estruturação não sob a ótica de serviço público, mas sobre a ideia de public utility. Bom, aí chegamos nas chamadas public utility norte-americanas. O que é a ideia de public utility? Nos Estados Unidos da América, diferentemente do modelo francês, na França, como se estruturou muito dentro da ideia de que o Estado deveria se organizar e organizar a sociedade em bases de isonomia, não é? de solidariedade entre os cidadãos, etc., a ideia na França era de que o serviço público, portanto, seria aquele que iria homogeneizar as relações da sociedade. Nos Estados Unidos, o sistema foi diferente, porque a Constituição norte-americana, ela visou, na separação de poderes, ter um poder executivo enxuto, um poder executivo sem grandes atribuições, diferentemente da França, que Napoleão estruturou sob uma ótica muito maior, sob um modelo, um regime quase que militar, piramidal, como eu havia dito. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o poder executivo federal, ele tinha poucas funções. A ideia de estruturação das relações dos estados, esses sim, que teriam autonomia para a tomada de decisões sobre os destinos de cada um deles. Muito bem. O que aconteceu nos Estados Unidos é que essa ideia de que o Estado não iria disciplinar essas relações da sociedade mudou a partir do início, meado do século XIX. E eu digo isso que vem com os fatos nos Estados Unidos. Começaram a surgir os barcos a vapor. Esses barcos a vapor, atividades privadas, começaram a gerar problemas. Tem um estudo feito pelo professor Jerry Machot, da Universidade de Yale, que relata todos esses antecedentes. E naquela ocasião, disseram, olha, está começando a ter problema, estão explodindo os barcos a vapor, tem 200 mortes, e o Estado não vai fazer nada? E diziam, não, mas o Estado não pode fazer nada, porque é livre iniciativa, e o Estado não pode disciplinar as relações privadas, né? Até o momento que isso chegou numa situação bastante ruim para a sociedade, e o governo federal começou a criar os chamados Steamboat Inspectors, ou seja, os inspetores dos barcos a vapor. E começou a partir de uma, entre aspas, agência, um período part-time em que ele tinha voluntários, pessoas que iriam trabalhar nessas agências
para ajudar a disciplinar essa relação dos barcos a vapor. Isso foi aumentando e os estados começaram a criar leis disciplinando determinadas atividades, especialmente, depois do barco a vapor, as ferrovias a vapor. E as ferrovias a vapor, dentro de cada estado, começaram a sofrer forte regulação, especialmente tarifária. Um grande movimento nos Estados Unidos se estruturou, chamado Grangers, os agricultores. E esses agricultores começaram a questionar as normas estaduais que criavam determinadas restrições à livre iniciativa. Essas restrições normativas chegaram à Suprema Corte norte-americana e, em 1877, nós temos o primeiro grande caso norte-americano discutindo a possibilidade ou não, a funcionalidade ou não da intervenção estatal nas atividades privadas. Foi uma ação chamada Moon versus Illinois, Estado de Illinois, uma lei em que disciplinava as tarifas públicas na área de ferrovias, utilizando a premissa do cost plus, ou, para nós brasileiros, TIR. O professor Evo está aqui, o especialista na matéria, taxa interna de retorno nas concessões. Criando essas normas para a chamada taxa interna de retorno, a TIR, ou cost plus, cost rate. Isso foi submetido à Suprema Corte. No caso Moon versus Illinois, em 1877, a Suprema Corte norte-americana disse: é constitucional esse tipo de intervenção, porque está ali previsto e identificado o interesse público, mesmo sendo uma atividade econômica privada, desenvolvida pela iniciativa privada. Esse conceito nos Estados Unidos recebeu a nomenclatura de public utility, ou seja, ela não é uma atividade totalmente livre, não é uma atividade 100% livre. Nós estamos falando de serviço público? Não, nós estamos falando de dois institutos, duas categorias diferentes. Na França se instituiu a ideia de serviço público, ou seja, titularidade estatal, dentro daquela máxima que foi estudada por Leon Deguy, Gaston Gers, etc., de que o serviço público seria o veículo de coesão social, uma visão muito mais social do que sob a ótica do poder de império estatal. E nos Estados Unidos não, foi o oposto. A ideia de que o Estado não deve entrar em todas as atividades e relações privadas, porém, quando você estiver diante de uma situação em que esteja presente o interesse público, o Estado deve agir. E lá, isso foi estruturado sob a ótica de uma categoria chamada regulation, regulação, que nós já conhecemos um pouco aqui no Brasil. Então, essas são as duas grandes diferenças. E essa influência norte-americana, como eu disse, que foi desenvolvida no final do século XIX, ela foi reforçada com duas outras grandes decisões. Uma decisão do chamado Pitt Case, que foi em que a Suprema Corte norte-americana disse, além da funcionalidade de intervenção estatal, os estados federados não poderão disciplinar além das suas fronteiras. Então isso acabou criando uma agência federal, que é a ICC, primeira agência do governo federal norte-americano, porque a Suprema Corte disse, olha, se você tiver uma atividade econômica que ultrapasse as fronteiras, a regulação não pode ser feita pelo Estado. Por isso é que o Estado federal, a Federação, a União dos Estados Unidos, criou a ICC em 1887, em função dessas decisões da Suprema Corte norte-americana. Quem desenvolveu esse direito administrativo norte-americano, que foi tardio, foi Frank Goodnow. Frank Goodnow escreveu duas obras, uma no final do século XIX e uma no início do século XX, dizendo, olha, isso aí chama-se Administrative State, isso chama-se Estado administrativo. É um novo direito. Então, por isso, e de onde veio esse nome Administrative State? Olhando para o modelo francês. O jurista que desenvolveu isso no início do século XX, ele foi dean da Universidade de Harvard, foi diretor da Universidade de Harvard Law School, na década de 30, e ele, quando ele tem um livro na década de 30, ele diz isso, falou, olha, chama-se Administrative State, ou Estado administrativo, porque tem um modelo francês, e a gente está olhando para o modelo francês, só que com algumas diferenças.
Lá é serviço público, aqui é public utility. Aqui é uma atividade que não é estatal, porque o Estado norte-americano não preconiza a ideia de que o Estado deve ser titular dessas atividades. Essa deve ser uma atividade de natureza privada, porém, quando ela tem utilidade pública, o Estado deve intervir. Qual é o instrumento de intervenção? A regulação. E daí vem todo o desenvolvimento da regulação. Volta para o Brasil, década de 30, portanto, o Código de Águas segue essa lógica, porque o grupo do governo tinha essa influência norte-americana, eram formados nos Estados Unidos, né, sob a liderança de Luiz Simões Lopes. E esse grupo, então, diz o seguinte: olha, o Código de Águas, ele vai seguir esse modelo norte-americano. E vamos criar, inclusive, uma comissão, né, uma agência, para disciplinar isso. Né? E o Código de Águas, vejam que ele é de 1934, o ano que é promulgada a Constituição Federal. E o que acontece na Constituição Federal de 1934? Aparece lá o artigo 136. E muitas das pessoas não percebem isso. Olha o que diz o artigo 136 da Constituição Federal de 34. As empresas concessionárias ou os contratantes, olha só, as empresas concessionárias ou os contratantes, sob qualquer título de serviços públicos federais, estaduais e municipais, deverão adotar uma série de providências, que eu não vou listar aqui. O artigo seguinte diz: a lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas do serviço explorado pela concessão. Vejam que a Constituição de 34, ela foi fortemente influenciada pelo sistema norte-americano. Ela traz o conceito de que é mais do que uma concessão de titularidade estatal, porque são outros contratos possíveis de participação do setor público nessas áreas, e traz o Instituto da Regulação, repito, na Constituição de 1934. Artigo esse que foi mantido na Constituição de 37, né, na Constituição Polaca de 1937, e, de alguma maneira, também repetido na Constituição de 1946. O que aconteceu com o Brasil e por que o estudo da regulação não se desenvolveu fortemente foi em função da Segunda Guerra Mundial. Vejam que na doutrina do direito administrativo, inúmeros autores administrativistas da época, Flávio, escreveram sobre o conceito de regulação, dizendo: não, vamos passar a adotar o conceito de regulação, o conceito de public utility no Brasil. Não há necessidade de ter apenas serviços públicos tradicionais. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Bilac Pinto, que é de 1941, ele fez toda uma revisão da literatura do direito administrativo francês, em relação e aplicado ao modelo brasileiro. Criava as tais comissões, as tais agências reguladoras. Hoje a gente chama de agências reguladoras, mas na época falava-se em comissões. Em 1962, o Brasil não desenvolveu fortemente o conceito de regulação, como eu havia dito, em função da Segunda Guerra Mundial, porque quase tudo foi estatizado, quase tudo passou para as mãos das empresas estatais. E no Brasil, nós chegamos na década de 80 com quase 600 empresas estatais federais. Para ser mais preciso, 582 empresas. Como regular atividades que o próprio Estado já estava exercendo diretamente, né, chamada intervenção direta? Então, o Instituto da Regulação de Public Utility, ele não se desenvolveu, porque quase tudo foi estatizado. Mesmo assim, em 1962 foi criado o CAD, com forte inspiração norte-americana de novo. E lá, vejam que já existia a questão do mandato, né? Que nos Estados Unidos foi para a Suprema Corte também, dizendo: espera lá, né? Eu não posso ter alguém na administração pública que o presidente da República não possa demitir. Isso chegou à Suprema Corte norte-americana em dois casos, o Myers Case, que foi o primeiro, depois o Humphrey Case. E a Suprema Corte americana falou assim: não, se forem funções técnicas, você pode ter mandato sim, porque nos Estados Unidos não há uma grande preocupação nas caixinhas, onde você está pendurado. E lá não está preocupação se existe uma entidade reguladora pendurada no Executivo, Legislativo ou Judiciário. Aqui nós temos, né? O administrativista adora as caixinhas, as classificações, né? Tem que estar tudo classificado. Né? Primeira coisa que você fala com alguém, um aluno, mas onde é que eu classifico isso, professor?
onde eu coloco, qual é a caixinha, né? Os Estados Unidos é um pouco diferente nesse sentido. Bom, então, em 1962 nós temos o CAD, e aí vem o Decreto-Lei 200. Bom, agora nós abandonamos a influência norte-americana. Não. Mais uma vez, se vocês pegarem as exposições de motivo do Decreto-Lei 200, você tem lá uma separação entre órgãos de gestão e órgãos de governo. Você vai dizer, isso é uma questão semântica, não. Você tem lá a divisão entre entidades, órgãos autônomos, né? Separando questões, não digo de Estado, não está com essas palavras, mas você tem uma separação lá entre a atuação do governo e de órgãos autônomos. O que aconteceu é que no artigo 170 do Decreto-Lei 200 deixaram lá um resquíciozinho do modelo francês, quer dizer, olha, no final das contas, se precisar, o presidente da República pode avocar para ser a decisão. Então, na década de 60, apesar de, mais uma vez, nós termos sofrido uma forte influência do sistema norte-americano na estruturação da administração pública brasileira, nós tivemos também, no finalzinho, lá o artigo 170, que permitia a manutenção do chamado modelo piramidal. Muito bem. Na década de 70, forte crise internacional, maxi desvalorização do dólar, crise no petróleo e tudo mais. Houve uma crise também nas administrações, nos países, no mundo inteiro, em relação à prestação de serviços públicos e tudo mais. E em 1976 nós temos a criação da CVM. Ali já começamos a retornar a um sistema de redução da autonomia dessas autarquias. Vejam que o artigo 6º diz que a CVM é administrada por um presidente e 4 diretores, mas eles eram demissíveis ad nutum, ou seja, poderiam ser demitidos a qualquer momento pelo presidente da República. O fato é que, para tentar encurtar todo um desenvolvimento gigantesco dessa evolução no direito público brasileiro, o fato é que na década de 80, com essa crise toda, vários países acabaram observando exigências internacionais quanto ao seu próprio financiamento da sua máquina pública. Organismos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, pressionaram países da África e países da América Latina a se organizar em torno de uma pauta diferenciada de diminuição do tamanho do Estado, e aí nós vivenciamos as privatizações, depois Plano Real, em 1994, e em 1995, Plano Diretor da Reforma do Estado, uma vez mais, influência do modelo norte-americano. E de que forma? Por meio da criação de entidades reguladoras, e aí a ANEEL, a Anatel, a ANP, etc., e a edição de várias normas especiais para disciplinar setores de infraestrutura, setores estratégicos. Um deles, e o mais completo, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, o setor de telecomunicações, onde há uma separação ali entre serviço público e public utility. Então ali a gente tem nitidamente a materialização por meio normativo, na década de 90, daquilo que nós chamamos de atividades autorizadas. E aí a doutrina começou, é serviço público autorizado? Não é serviço público autorizado? Enfim, o fato é que essa norma chegou ao Supremo Tribunal Federal, no MADIM, e foi confirmada como sendo constitucional. E aí passamos então a ter no Brasil um modelo muito próximo das chamadas public utilities, ou seja, uma atividade econômica de natureza privada, objeto de forte intervenção indireta por meio da regulação, mas que não se confunde com o serviço público. Então, nesse setor, por exemplo, tivemos telefonia fixa, serviço público, telefonia móvel, atividade econômica de natureza privada. Qual é o gargalo hoje em relação a um possível default da concessionária e prestadora de serviço de telecomunicações aqui no Brasil hoje? O governo diz, eu vou intervir, e alguém diz, espera lá, você só pode intervir no serviço público, mas não pode intervir na atividade econômica regulada, porque não tem lei para isso. Então está no momento essa
queda de braço. Edita-se ou não uma medida provisória, permitindo-se a intervenção na parte que condiz a serviço público e na parte que condiz a atividade econômica ou public utility, para nós usarmos a expressão aqui da nossa reflexão. Muito bem, isso, portanto, uma vez mais, sofreu forte influência norte-americana, completando, quer dizer, todo esse ciclo, né, da década de 30, década de 40, da década de 60 e década de 90, com 3 grandes momentos que aparece a forte influência norte-americana nos serviços públicos, na prestação de serviços públicos aqui no Brasil. Bom, penso que a minha missão era essa, claro, trazer uma reflexão bastante objetiva sobre essa influência, e não posso finalizar também deixando de fazer uma homenagem simples ao professor Diogo Figueiredo, mais uma homenagem de coração. Eu recentemente escutei uma música, não é o autor dessa música, não está nas minhas preferências musicais, mas eu achei que a letra da música, ela diz muito do professor Diogo, que é do Ed Mota, que diz o seguinte: como um grande homem deve ser. E tem uma parte dessa música que diz o seguinte: toda a força para vencer e o saber para comandar, tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Se você vai encontrar liberdade para viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. A busca do saber vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração. Eu acho que isso resume muito o que o professor Diogo era, né? A busca do saber. Foi um homem que buscou o saber a todo tempo, até o último minuto de vida. E quem esteve próximo ao professor Diogo pôde presenciar isso, Flávio, principalmente. Né? Um homem que buscou o saber, que tinha uma direção. Era um homem que não hesitava, tinha direção, ele tinha o objetivo de vida dele, que era saber e difundir, né? E ser generoso com as pessoas nessa difusão dessa informação que ele conseguia, mas sempre ouvindo a voz do coração. Era um homem de um coração muito generoso. E com isso, Flávio, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado.